Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast do Sarau da Casa Azul. Luzimar Soares e eu, Luciane Carris, convidamos vocês para ouvir mais um novo episódio. Hoje o Sarau da Casa Azul recebe a cientista social Carla Gogo, doutora em Sociologia pela Unicamp. Atualmente ela é professora da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Nos últimos tempos ela desenvolve uma pesquisa no âmbito da política externa brasileira, que será o tema desse episódio. Em especial o Itamaraty, melhor dizendo, o Ministério das Relações Exteriores. Boa noite, professora Carla. Muito obrigada por participar do nosso podcast. Itamaraty é uma palavra de origem indígena, né, que deu nome ao palácio em estilo neoclássico, que se localiza na Avenida Marechal Floriano, aqui no centro do Rio. É um prédio lindíssimo, que abriga hoje em dia também o arquivo e o museu. O palácio foi sede da residência da família do Barão de Itamaraty, tem essa origem nobre, e depois sede do governo republicano, né, durante um curto período, entre 1889 e 1898, e posteriormente a sede do Ministério das Relações Exteriores, entre 1899 e 1970. Portanto, tem uma longa história aqui no Rio, antes de ter sido transferido para Brasília. Bom, mas vamos lá. Para ingressar na carreira diplomática, é necessário passar por um concurso muito concorrido e cursar depois o Instituto Rio Branco, criado em 1945 em homenagem ao nosso querido Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira. Mas, afinal, você pode dizer para a gente qual a importância do Itamaraty para o Brasil e qual a necessidade de uma instituição desse porte? Oi, Lu, boa noite. Gostaria de agradecer a você, a Luzimar, pelo convite. Então, o Itamaraty, ele foi uma das primeiras burocracias de Estado no Brasil, né, do recém-independente Brasil. Então, junto com o Itamaraty, a gente tem também o Exército como sendo as duas principais e primeiras burocracias, né, lá naquele princípio aí na primeira metade do século XIX. Né? Então, o Itamaraty, ele sempre foi o responsável, né, pela formulação e pela execução da política externa brasileira. Né? A gente chama isso em ciência política, que o Itamaraty teria tido ao longo da história uma autonomia relativa. Né? Então, é claro, né, há o presidente da República, tem uma agenda, mas o Itamaraty, juntamente com o presidente da República, ele coloca em prática essa agenda. Ele também ajuda o presidente da República a formular essa agenda. Então, o Itamaraty ele tem uma importância fundamental. É claro que o grau dessa importância foi mudando ao longo do tempo. Né? Num primeiro momento, o Itamaraty era importante para o reconhecimento do Brasil, para que os outros países reconhecessem o Brasil. Depois, num segundo momento, o Itamaraty passou a ser importante para divulgar o Brasil no exterior, né? Para mostrar um pouco o que seria, né, uma ideia aí de brasileiro. Depois, isso a partir, eu acho, dos anos 40, há um interesse cada vez maior pela dimensão econômica. Né? Então, as questões de exportação e importação passaram, não eram centrais, mas passaram a ser elementos centrais e valorizados dentro da carreira diplomática. E hoje, enfim, as questões econômicas passam, hoje não, já aí desde os anos 60, por aí, as questões econômicas passam a ser o primeiro ponto de pauta, até um pouco antes dos anos 60, anos 40, como eu disse, passam a ser o primeiro ponto de pauta aí, da política externa brasileira. Então, o Itamaraty é fundamental, é uma das burocracias, como eu disse, mais antigas, é uma das burocracias mais bem preparadas,
É um dos concursos, talvez o concurso mais difícil, ou certamente um dos mais difíceis para se ingressar no país. Uma burocracia altamente preparada, sempre com um treinamento, né? Então não é só entrar na carreira e a partir daí, né, tá tudo bem. Não, há uma série de outros cursos que os diplomatas têm que fazer ao longo da carreira para ascender na carreira diplomática. É uma das burocracias que a gente tem mais bem preparadas no aparelho de Estado brasileiro. Professora, mediante isso que você nos falou, já fica muito bem explícito de que o ingresso no Itamaraty é extremamente difícil. Então, até pouco tempo, observamos que na sua composição, indivíduos que vêm de origem socioeconômica muito bem definido, porque é necessário parar para estudar por horas, algo que se torna inalcançável para a maioria dos brasileiros. Aliás, a gente descobriu uma história sobre a negativa do ingresso do jornalista e cronista da cidade do Rio de Janeiro, João do Rio, pelo próprio Barão do Rio Branco, José Maria da Silva Paranhos Júnior, que argumentou que o João do Rio não tinha o perfil necessário. Bom, sabemos que apesar das suas qualidades inquestionáveis, ele era mulato, acima do peso e, segundo seus biógrafos, também era homossexual. Você poderia falar a respeito dessa composição social hoje? Houve alguma alteração? Essa composição social se mantém? Você pode falar para a gente sobre isso? A composição social no Itamaraty, né, é a primeira forma de recrutamento, né? Quando, né, a gente fala no Barão, a gente está falando de um tipo de recrutamento bastante personalista. Então, não havia um concurso público. A existência do concurso público no Itamaraty, ela data da posterior à década de 30. Eu começo a ter alguns concursos ali na década de 30, mas de forma bastante sistemática mesmo, a partir da criação do Instituto Rio Branco, em 1945, que eu passo a ter um recrutamento que a gente chamaria aí de um recrutamento meritocrático, né? Burocratizado, meritocrático. Eu tenho uma mudança na forma de recrutamento, né? Então, primeiro um ponto aí que é importante. Mas, embora eu tenha tido essa mudança, não mudou de forma substantiva o perfil daqueles que continuaram sendo recrutados. Basicamente, o perfil. Né? Para quem tem interesse nisso, tem uma dissertação do Zairo Borges Sheibub, que pega até o comecinho da década de 80, que fala sobre isso. Basicamente, o perfil. Homens brancos da zona sul do Rio de Janeiro, chegou a 70% do corpo diplomático, né? Eu acho que até mais de 70% do corpo diplomático no Rio de Janeiro. Todos esses dados também estão na minha tese, que está lá no repositório da Unicamp. Então, eu passo a ter uma outra forma de recrutamento, mas continuo selecionando o mesmo tipo de gente, né? Brancos, de classe média alta, da zona sul do Rio de Janeiro. Antes disso, o que era selecionado? Brancos de classe média alta do Rio de Janeiro, que eles achavam que tinham um perfil ou uma vocação, né? Então, o que se chamava perfil ou vocação diplomática, né? A pessoa falar várias línguas, ser uma pessoa que transitava, né? Uma pessoa que transitava em outros países, transitava internacionalmente. Preciso dizer, então, que, portanto, é preciso de recursos econômicos. Altura, porte, né? Então, quando fala... o João do Rio era obeso, né? O Barão tinha questões, né? Tinha questões com obesidade, com altura, com cor da pele. Então, um dado que é bastante conhecido é a reprovação do Joaquim Barbosa, que foi um dos nossos ministros no STF, na banca oral do Itamaraty. E isso aí nos anos 80, que o Joaquim Barbosa foi reprovado. Foi reprovado e na ficha de reprovação está dizendo que ele era, se eu não me engano, que ele era muito incisivo, talvez pela condição dele de negro, né? Ou algo semelhante. Então, havia, né, dentre aqueles que recrutavam, né, que faziam a prova oral, também, né, uma tentativa de perceber traços desviantes, entre aspas, aí, que não estavam relacionados aí com o padrão sexual desejado. Então, o Itamaraty é uma carreira que ela tem, historicamente também, ela é atrativa para o público, eu vou falar aqui, gays, né, sobretudo lésbicas, não vou falar em transexuais, porque, enfim, a gente não tem nem casos, pelo menos ainda, de mulheres trans, homens trans no Itamaraty.
mas sempre foi uma carreira bastante desejada, porque também era uma possibilidade de viver a sexualidade longe da família, poder viver a sua sexualidade e não envergonhar a sua família, principalmente as famílias mais tradicionais, as famílias mais religiosas. Mas, dito isso, né, o Itamaraty tem avanço com relação às questões e aos direitos LGBTQI+, né, embora eu esteja falando aqui, como eu disse, basicamente em gays e lésbicas, mas sempre houve uma forma de ajustes ali para que eu pudesse levar os parceiros para o exterior, mesmo antes do casamento ser legalizado. Então, o Itamaraty é uma instituição que se ajustou bastante, né, na tentativa de não prejudicar também quem tinha essa outra sexualidade. Mas o que é curioso aí é que na banca, e também depois, o que se espera do diplomata é que ele não performe, no caso de um homem, que ele não performe feminilidade. Então, a banca também tinha esse teor. Assim como a banca também para as mulheres era mais difícil. O que eu posso dizer para você em resumo? O perfil social do Itamaraty mudou de forma substantiva? Não, eu tinha ali um perfil majoritariamente de cariocas da zona sul do Rio de Janeiro. Eu passo a ter hoje um perfil que é de 1/3 da diplomacia ainda oriunda do Rio de Janeiro. Há uma participação grande de outros estados, mas sobretudo Rio de Janeiro, sobretudo São Paulo e Minas Gerais, né? Então, se o Itamaraty ficou menos carioca, ele não deixou de ficar menos sudeste, porque é a região com maior PIB, é a região que concentra as melhores universidades. Então, quando a gente olha para as aprovações do Itamaraty, que também está lá no meu trabalho, eu tenho a grande maioria, né, dos diplomatas brasileiros, um percentual bastante substantivo, que passaram pelas universidades públicas. E não só passaram pelas universidades públicas, como passaram pelas melhores universidades, pelas 10 melhores universidades. Quando eu fiz ali essa análise em 2016, dessas 10 universidades públicas, dessas 10 melhores, apenas uma estava fora do eixo Sudeste-Sul, apenas a UNB. Então não é estranho que haja uma concentração maior de diplomatas no Sudeste do Brasil, que é a região mais rica, que é a região que tem mais escolas, que tem as melhores universidades. Então, há uma mudança dessa composição do ponto de vista da região. Majoritariamente ainda continuam sendo homens brancos, eu tenho cerca de 25% das mulheres no Itamaraty hoje. Estou chamando atenção para brancos, porque não tem esse dado nem no Itamaraty, mas a expectativa é que se chegue aí a 3% de diplomatas negros. A gente está falando de Brasil, né? A gente não está falando da Dinamarca. E a gente tem aí cerca, no máximo, aí 3% de diplomatas autodeclarado negro. O primeiro diplomata que chega a embaixador negro foi em 2010. Então, em 2010, a gente tem o nosso primeiro embaixador negro. Então, a composição muda. De forma substantiva, não. Então, esse é um pouco o resumo da ópera, né, sobre esse campo dessa burocracia de Estado. Carla, mas me chamou a atenção quando você falou do Joaquim Barbosa. Como você fez a pesquisa para sua tese de doutorado, né? Você falou das 10 universidades, como você levantou esses perfis? Porque você falou, né, dessa recomendação, eu não esqueci o nome que você falou, que ele não teria o perfil por tal razão. Como é que você descobriu isso, né? Isso me chamou um pouco a atenção enquanto historiadora. Sim. Então, para minha tese, eu pesquisei várias e várias coisas, né? Eu fiz um survey com os diplomatas, tive aí 208 respostas, fiz entrevista em profundidade, analisei todos os editais de concurso, li memórias, biografias de diplomatas, de ex-diplomatas, de diplomatas desde o Império, li notícias que falavam sobre diplomatas e do Joaquim Barbosa. Isso foi noticiado porque num dado momento, quando ele era ainda ministro do STF, ele falou que a instituição mais racista que ele tinha conhecido era o Itamaraty, né? Daí eu fui procurar essa informação, fui ler sobre esposas de diplomatas, né? Daí fui ler a biografia da Clarice Lispector, mas essa parte eu não usei na tese. Eu tenho um capítulo sobre
mulheres diplomatas, mas não sobre esposas de diplomatas, embora as esposas de diplomatas tenham um papel bastante relevante para a carreira, né, para a carreira de seus maridos. Na minha tese eu acabei usando todo esse material, porque tem poucas. Agora, nos últimos tempos, tem tido um interesse maior, né, do Itamaraty, enquanto objeto de estudo. Mas quando eu comecei a estudar Itamaraty, havia pouquíssimo interesse, né, não tinha praticamente a tese do Zairo, e tinha mais uma etnografia da Cristina Patriota, que é professora na UNB, era praticamente, né, um deserto. Aí, então, eu tive que recorrer a vários outros materiais, né, para que eu pudesse aí fazer o meu trabalho, né, fazer a minha pesquisa. Desculpa, professora Carla, um ponto relevante. Tá bom. Carla, um ponto relevante que você já falou aí pra gente é a presença feminina no Itamaraty. A gente sabe que a primeira mulher a ingressar no serviço diplomático do Itamaraty foi a Maria José de Carlos Rebelos Mendes, em 1918. E isso gerou uma enorme polêmica na época. Mulheres embaixadoras e consulesas é algo recente na história do Brasil, certo? Assim como você já falou que a quantidade de negros corresponde a aproximadamente 3%. Essa composição que você já nos desenhou, você vê alguma perspectiva disso ter alteração no futuro próximo? Como que você vê essa política e, principalmente, a participação feminina dentro do Itamaraty? É bastante curioso, né? Assim, a participação das mulheres é um capítulo à parte no Itamaraty, né? Porque você tem uma entrada de mulheres, ainda quando nem havia concurso. Daí nós temos ali a reforma Oswaldo Aranha em 38, a reforma da burocracia brasileira em 38, e nessa reforma se proibiu a entrada de mulheres. Né? Então foi proibida a entrada de mulheres no Itamaraty entre 38 e 54. Então só depois de 54 é que as mulheres passaram a ingressar. Mas as mulheres passaram a ingressar, mas havia um monte de barreiras institucionais que limitavam a ascensão de mulheres. Tanto quando a gente olha apenas para as mulheres no Itamaraty, a gente nota que muitas param ali como primeira secretária. Né? Então você entra como terceiro, vai para segundo, primeiro, cônsul, ministro de segunda classe e ministro de primeira classe ou embaixador. Muitas param ali como primeira secretária. Por que isso acontece? Isso acontece porque, né, muitas são ainda dessa época, as barreiras institucionais só foram eliminadas completamente nos anos Fernando Henrique Cardoso. Então, o que é completamente razoável, não só por conta do sexismo, né, eu já falo sobre essas barreiras, mas também porque é um enorme desperdício de profissionais extremamente qualificadas, né, que o Estado também está qualificando, né, e você muitas vezes fazia com que essa mulher saísse da carreira. Por quê? Porque uma das barreiras institucionais é que se ela casasse, ela tinha que deixar a carreira. Se ela casasse com um diplomata, ela era obrigada a agregar, que é tipo uma licença sem vencimentos e que também não conta para tempo. Né? Para você ascender na carreira diplomática, tempo é fundamental. Né? Não é a única variável, mas é fundamental para você ascender na carreira. Então, você tem mulheres que tiveram que deixar a carreira diplomática porque casaram com um diplomata. Depois foi flexibilizando, né? Uma série dessas regras foram sendo flexibilizadas. Daí depois, se elas casassem com um diplomata, elas não podiam servir no mesmo posto. Ou seja, ou você inviabiliza a profissão ou você inviabiliza o casamento, né? Porque é cada um morando no país. Se estivessem no mesmo posto, uma outra flexibilização, não podia ganhar, um deles tinha que ter irmão, então geralmente era mulher, né? Assim como agregar, o homem também podia agregar, mas enfim, dada a nossa cultura patriarcal, quem agregava geralmente era mulher. Não ganhava, você tem uma quantia, agora eu esqueci o nome correto disso, mas quando você vai para o exterior, você tem o seu salário e tem mais uma verba. E essas mulheres não ganhavam, né? Tinham que abrir mão disso, ficavam com um salário muito diminuído. Então, para vocês verem, eu tenho uma série de dificuldades para as mulheres na carreira. Hoje, a gente tem 25% de mulheres diplomatas, mas, se não me falha a memória, a gente tem cerca de, no máximo, 10% de mulheres embaixadoras, que é o ápice da carreira. E isso porque eu tive um momento de discriminação positiva durante os anos do Celso Amorim, né? Do embaixador e ministro Celso Amorim, que teve no Itamaraty, que é o ministro mais longevo aí no Itamaraty. Não lembro, não, ele não é, mas
Não sei se ele é tão longevo quanto o barão. Então tem que verificar a quantidade de dias. E o embaixador Celso Amorim fazia questão de ter, né, nas listas de promoções os nomes das mulheres. Não porque as mulheres eram menos competentes, mas porque as mulheres, elas... para você chegar a embaixador, né, para além das suas qualidades, para além da sua inteligência, para além do tempo de carreira, você também tem que ter um certo capital social. Você tem que cultivar um certo capital social. Uma coisa, né, eu estou usando aí um conceito burguesiano, né, esse conceito de capital social, como um dos capitais simbólicos. O capital social é diferente para um homem e para uma mulher conseguir esse capital social. Né? Para um homem, ele vai jogar futebol com o chefe, depois ele vai tomar uma cerveja, né? Ou vai jogar golfe, enfim. Ele pode ficar na sala do chefe, geralmente, sem que isso levante, muitas vezes, boatos, né? Então, assim, é muito diferente um homem sair depois do trabalho para beber uma cerveja com o chefe, de uma mulher, mesmo porque muitas das mulheres, enfim, são casadas, têm filhos, acumulam também aí, muitas vezes, a dupla função, que é ser esposa de diplomata e diplomata. Então, essas mulheres, historicamente, acabavam figurando menos nas listas de promoção. Né? Mesmo aquelas que passaram em primeiro lugar, segundo lugar no concurso. Então, isso faz com que muitas não cheguem, né, à embaixadora. Graças a essa ação do ministro Celso Amorim, se corrigiu um pouco essa discrepância, ter 25% de mulheres no Itamaraty e apenas 5%, né, de mulheres que chegavam à embaixadora. Mas, enfim, isso não se repetiu depois do Celso Amorim e provavelmente não se repetirá no curto prazo. Em 2014, se não me falha a memória, foi fundado um comitê de gênero e raça dentro do Itamaraty para tentar entender há casos de assédio sexual, assédio moral no Itamaraty. Então, foi criado esse comitê de gênero e raça para acolher, para pressionar, né, a instituição para uma ação mais efetiva. Mas, né, há um ano e pouco, foi extinto esse comitê. Então, esse comitê de gênero e raça hoje não existe mais. Então, assim, se você me perguntar, Carla, você acha que vai melhorar? Não vai. Talvez piore um pouco, né? É bem possível isso. Bem possível que a gente veja menos mulheres nas listas de promoção, né? Não tem como, não há como barrar o acesso das mulheres à carreira, porque, enfim, é um concurso público, se aprovadas, elas entrarão, mas talvez a carreira possa ficar um pouco mais difícil, pelo menos nesse primeiro momento, no curto prazo. A gente espera que mude. Para finalizar, Carla, como você vê a importância da representatividade de grupos minoritários para a sociedade e para a política externa brasileira? Depois de tudo que você falou, parece que vai ser um longo caminho, né? Para a inclusão. Um longo e tenebroso inverno. É importante ter mulher? É importante ter público LGBTQI+, é importante ter negro? A política externa vai ser substantivamente diferente, com mais negros, mais mulheres, mais LGBTQI+, na profissão? Não sei, não tenho certeza, não há estudos, né, conclusivos sobre isso. Há alguns apontamentos, né, sobretudo em estudos que analisam a elite política, né, as mulheres na política, né? Mas eu sou avessa a essa naturalização, essa tentativa de naturalização da mulher, né? Porque é mulher, ela é melhor, ela é mais capacitada. Enfim, se somos, há inclusive formas, né? Não é porque a gente nasceu com vagina, né? Mas sim porque a sociedade cobra mais da gente, para que sejamos, muitas vezes, para que a gente desempenhe mais vários papéis ao mesmo tempo, várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu não acho que, especialmente para a política externa, possa ser assim, né? Posso estar errada, né? Mas não acho que possa haver uma grande revolução com mais grupos minoritários no Itamaraty. Porque, até lembrando o estudo de uma cientista política chamada Anne Phillips, ela fala que você pode não ter presença, mas você ter aquelas questões colocadas. Tenho lá o Luiz Felipe Lampreia, o Celso Laffer, que fizeram lá a Bolsa Prêmio Vocação para a Diplomacia, que é uma bolsa voltada para afrodescendentes negros.
né? São 2 homens brancos de classe média alta, né? Que estavam sensíveis a essa questão. A gente tem o ministro Celso Amorim, que é sensível à questão da mulher no Itamaraty, da mulher diplomata, né? É um homem heterossexual da Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, eu posso não ter a presença e ter, enfim, pessoas sensíveis a isso. Assim como eu posso ter a presença e não ter. Posso ter mulheres que vão fazer um discurso bastante conservador, vão ter práticas bastante conservadoras, como temos, tanto na nossa elite política quanto no Itamaraty também. Mas o que é importante, né, essa maior representatividade? É justamente do ponto de vista mais sociológico mesmo, das pessoas, né, das mulheres se sentirem reconhecidas. E para isso eu tomo aqui toda uma teoria sobre reconhecimento que a Nancy Fraser desenvolve, que o Axel Honneth desenvolve, que é essa noção do autorrespeito e da autoestima social. Das mulheres negras, homens negros se verem e falar, nossa, eu posso ser embaixador, tem embaixador lá. Esse espaço pode ser para mim. Então, das crianças, né? A gente vê muitas vezes isso vídeos viralizando na internet, da criança ver, né, uma apresentadora negra e fala, nossa, ela é igual a mim. Essa criação da autoestima e do autorrespeito, isso eu estou falando dessa dimensão social, né, de você ver essas minorias em espaços de poder. Então, se para a política externa pode não ter uma mudança aí muito substantiva, eu posso ter aí uma mudança nessas questões mais da formação mesmo do self, da formação do indivíduo, né? Dos indivíduos começarem a ver que eles podem ocupar determinados lugares, que determinados lugares não estão, né, proibidos ou vetados para eles. Perfeito. Luzimar, você tem alguma questão? Eu acho que agora a gente pode se encaminhar para os agradecimentos. Eu, particularmente, acho que a presença da mulher é muito importante pela representatividade, como você falou, porque a gente precisa se ver nesses espaços. Os espaços políticos, eles ainda são subrepresentados pelas mulheres. Então, muito obrigada por sua fala, pela sua contribuição. Foi um prazer conversar com você. Prazer, gente. Obrigada. Carla, obrigada. Reitero as palavras da Luzimar e concordo. E muito obrigada. E espero a gente se falar numa próxima oportunidade. Sim. Se você der continuidade à sua pesquisa, né? A gente se fala. Sim. Estou aí. Obrigada, querida. Boa noite. Obrigada, gente. Então, encerramos aqui mais um episódio do podcast do Sarau da Casa Azul, que contou com a participação da cientista social Carla Gobo. Luzimar Soares e eu, Luciane Carris, agradecemos a sua audiência e aguardamos você no próximo. Até breve!